meditar nessa manhã com você a respeito de algo que é importante nós pensarmos como cristãos, e cristãos em Conceição do Rio Verde, entendendo que amanhã a Conceição do Rio Verde vai estar comemorando 110 anos, né, novinha ainda, e que na cidade onde estamos somos chamados a ser intercessores, abençoadores dela, né, como nosso presbítero Olivar muito bem orou, e falando com a Marina, né, com a mãe Chur, né, mais um agosto indo embora, Tânia, agosto já está dando tchau para nós, vamos entrar em setembro, né? Setembro já está chegando. Voou, né? Todo mundo está falando que está voando. Se é para voar para acabar logo essa pandemia, amém, que voe mesmo, né? Aí depois ande mais devagar, porque meus cabelos brancos já estão sendo demais na minha cabeça. Mas quando falamos assim, falamos porque realmente o tempo para nós está parecendo tão mais agilizado. Mais um final de agosto chegou, aniversário de Conceição do Rio Verde, e eu gostaria de refletir com vocês algo que nós já refletimos algumas vezes a respeito de nossa cidade. E todo aniversário, o aniversariante ganha um presente. E aí eu gostaria de perguntar para você o que você daria para a Conceição do Rio Verde de presente? Ou o que nós podemos dar para a nossa cidade, Conceição do Rio Verde, de presente? Qual seria um bom presente para a Conceição do Rio Verde que você pode dar? Você pode dar, não eu, não um empresário ou uma... Você. O melhor presente para se dar para uma cidade são bons cidadãos. Porque são os cidadãos que fazem uma cidade. Uma cidade pode ter ruas bonitas, casas bonitas, prédios maravilhosos, mas se essa cidade não tiver gente, ela é uma cidade fantasma. Serve para quê? Para crescer mato e ser destruída. O que faz uma cidade ser cidade são as pessoas que moram nela. O que nós podemos dar para a Conceição do Rio Verde de presente é sermos bons cidadãos. E nós cristãos? O que nós podemos dar para a Conceição do Rio Verde como presente, sendo nós cidadãos, mas também cristãos? O melhor presente que nós, cristãos, podemos dar para a Conceição do Rio Verde é vivermos, praticarmos nossa fé em Conceição do Rio Verde. A nossa fé em Cristo Jesus sendo vivida através de nossas ações, nossas palavras em Conceição do Rio Verde. E é isso que eu quero recordar com você nesse culto matutino, desse desafio nosso como cristãos em Conceição do Rio Verde, cidadãos de Conceição do Rio Verde, mas cidadãos servos de Cristo Jesus em Conceição do Rio Verde. O nosso desafio como servos de Cristo e cidadãos em Conceição do Rio Verde, em primeiro lugar, é orar por ela. É dobrar nossos joelhos e orar pela cidade. Lembrando que quando falamos em orar, muitas pessoas pensam que orar é ficar parado. Por isso que existe até aquela frase, né? Eu tenho que orar, mas eu preciso agir, porque orar são. Dando a entender que eu oro, mas eu faço alguma coisa. Mas muitas das nossas orações é exatamente falarmos, Deus, eu não posso fazer. É o Senhor que tem que fazer. Porque tem lugar aqui em Conceição do Rio Verde que eu não posso ir. Mas o Senhor pode ir. Tem bairros aqui em Conceição do Rio Verde, dependendo da hora que eu for, eu não vou ser bem recebido, vão me olhar estranho. Mas o Senhor pode ir. Existem corações em Conceição do Rio Verde que somente o Senhor pode entrar. Então, quando falamos em orar, é trabalhar na presença de Deus, buscando o melhor para Conceição. E no caso aí do texto de Jeremias, capítulo 29, verso 7, nós vemos que Conceição precisa do que toda vida, todo coração, toda cidade precisa. Paz. Mas uma paz que venha de Deus. Uma paz que venha direto do Senhor. É isso que o nosso coração precisa. Uma paz que excede todo entendimento, que vai além da circunstância, dos problemas.
essa paz quem dá é Deus. Devemos orar pela nossa cidade, trabalhar pela paz, orar pela paz dela. Jeremias capítulo 29, verso 7, se você quiser ler comigo, diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Como cidadãos, nós precisamos trabalhar pela paz da cidade, pelo melhor da cidade. E como cristãos, nós precisamos colocá-la diante do Senhor e pedir: Senhor, tem coisa que nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Então, manifesta a tua paz na cidade. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, olha só como fica também bem gostoso de se perceber esse trabalhar pela paz da cidade através da oração. Diz assim: trabalhem para o bem da cidade para onde vos mandei. Orem a mim pedindo a favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Quando eu vim para cá, um ano e pouquinho depois, a Rita ficou grávida, aí mais um tempo o Ronaldo nasceu. O Ronaldo só nasceu em Baipendi porque o nosso hospital não estava indo bem. Quanto melhor funcionar a cidade, melhor nós que moramos na cidade, seremos atendidos por ela. Por isso oremos por ela, busquemos a paz dela. Orar pela cidade é orar pelas áreas que são importantes na cidade. Queridos, quantos cristãos hoje, que moram em tantas cidades aí, ou que moram em nosso país, não oram por aquelas áreas de importância, porque são contrários a... eu não oro por aquele bairro, porque aquele bairro só tem corintiano. Tem cristão que pensa assim: eu não oro pela prefeitura, porque é do partido contrário. Eu não oro pelo presidente da república, porque eu não votei nele e eu não concordo com ele. Um cristão não pode pensar assim. Um cristão tem que olhar pela cidade, olhar por famílias, orar pelo país onde ele mora e dobrar os seus joelhos, crendo que Deus é quem vai estar manifestando a sua misericórdia e podendo manifestar paz também, enquanto que Ele faz a parte dele, trabalha para o bem. Orar pela cidade, então, é orar pelas autoridades da cidade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Quando oramos pela autoridade da cidade, oramos para que ela seja uma autoridade que cumpra sua função. Não oramos para que a autoridade se converta. Nós queremos que indivíduos se convertam. Não importa se são autoridades ou não. Agora, a autoridade que está lá naquele cargo, não importa o que ela crê. O importante é que naquele lugar de poder, ela exercite a sua autoridade para o bem, para a paz. Por isso que nós precisamos dobrar nossos joelhos para que aquela autoridade cumpra a sua função. 1 Timóteo, então, 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças a favor de todas as pessoas, em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade. Paulo está falando que a gente tem que orar para que eles se convertam? Não. Tem que orar porque eles são autoridades, eles têm responsabilidades e eles precisam ser, como autoridades, um poder em benefício do povo. Na época de Paulo, o governante não era cristão. Na época de Paulo, o governante e muitas autoridades ali romanas não eram cristãs. Mas não é porque não eram cristãs que deviam ser desonestas, corruptas, não. Então, ore a favor de todos os reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que na misericórdia de Deus, Deus toque na consciência deles e nós vivamos uma vida mais tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O princípio é para sermos abençoados, para que possamos abençoar. O quanto nós abençoamos é o quanto nós somos abençoados.
E se eu sei o quanto Deus fez na minha vida, me transformando, me ajudando, eu sei que Deus pode fazer naquele coração também. E eu sei que o meu Deus, por conhecê-lo, Ele pode abençoar vidas através daquela autoridade, por mais cabeça dura que ela seja. Por mais longe de Deus que ela esteja, mas Deus vai fazê-la ser uma autoridade que cumpra a sua função. Eu creio nisso. E você? Por isso, meditando com você, eu digo que para sermos bons cidadãos em Conselho do Rio Verde, como cristãos que somos, o nosso desafio é confiar que Deus pode agir na vida de cada autoridade da cidade, em cada área de importância da cidade, e ajudar essa autoridade a ser uma pessoa que trabalhe a favor da cidade. Uma outra coisa, um outro desafio que nós temos como servos de Cristo em Conceição do Rio Verde, devemos proclamar o Evangelho de Cristo. Devemos falar de Cristo Jesus. Cristo, Ele ordenou aos seus discípulos para anunciá-lo, para proclamá-lo através da pregação do Evangelho. Lembre-se, nós não pregamos milagres. Milagres acontecem. Nós não pregamos que milagres precisam acontecer. Milagres é do departamento de Deus. Mas nós pregamos as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para fazer milagres, embora busquemos milagres. Nós estamos aqui para operar milagres, porque nós não podemos, não temos esse poder. Isso é de Deus. Agora, o que nós devemos fazer é anunciar em todo lugar e a todos as boas notícias de salvação em Cristo Jesus. Isso nós devemos fazer. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse Jesus: ide por toda a cidade, todo mundo, e pregue o evangelho a toda criatura, a todos, não importa quem seja, anuncie as boas novas de salvação. Aí, sim, quem sabe, aquele coração que é uma autoridade, ou aquele coração que será uma autoridade na cidade, tendo encontro com Jesus Cristo, seja não somente o alvo da sua intercessão, mas seja também um companheiro de intercessão pela cidade. Um instrumento de Deus, para a glória de Deus, na cidade. Só para te lembrar, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é falar de Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. O Evangelho não fala de dinheiro, o Evangelho não fala de riquezas. O Evangelho fala de salvação através de Jesus. E que não existe outro Senhor, outro digno de ser adorado e a quem devemos entregar totalmente nossas vidas, a não ser Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Esse é o Evangelho. Proclamar que, através do grande amor de Jesus, através dos seus ensinos e de sua palavra, as nossas vidas conseguem vencer os pecados que são capazes de destruir uma cidade, como lemos lá em Miqueias, capítulo 6, no início do culto. Uma cidade era destruída pelo pecado que age em corações que, sendo pecadores e agindo em pecado, atrai o juízo de Deus sobre a cidade. E a cidade vai ser destruída. Mas nós, cidadãos cristãos, entendendo isso, nós vamos proclamar que o grande amor de Deus, que os ensinos de Deus e a palavra de Deus podem transformar essa realidade e pode dar força para vencer os pecados que destroem a cidade, que destroem as famílias, que corrompem as autoridades e os cidadãos. O poder do Evangelho, ele é transformador. Por isso nós proclamamos o Evangelho de Cristo Jesus, porque ele é poderoso. Proclamar o Evangelho é proclamar então sim o poder transformador e libertador. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11, a palavra de Deus nos traz essa realidade. Diz o versículo 9 de 1 Coríntios 6: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí você pensa comigo, o reino de Deus é luz. Como é que o reino de Deus, que é luz, vai agir de maneira abençoadora na cidade, se a cidade vive no reino das trevas?
vivendo todas essas coisas que não são o reino de Deus, como acabamos de ler, e que afastam a pessoa do reino de Deus. É o poder do Evangelho. É o poder transformador do Evangelho. E aí nós anunciamos que através de Cristo, aquela vida que pode estar cometendo algum desses pecados, ela pode sim ser perdoada, liberta, transformada e começar a manifestar o reino de Deus aonde ela mora. Como orou muito bem o nosso presbítero Olivar, possamos manifestar o reino de Deus na cidade? Amém, vamos manifestar. Mas oramos também para que outras vidas, pelo poder de Deus, seja liberto do reino das trevas e no reino da luz que manifeste a luz onde estão. Nosso desafio, então, se conclui, como servos de Cristo, em testemunharmos a realidade de vidas transformadas na cidade. Porque falar é fácil. Falar, a gente fala. Agora, as pessoas precisam ver a realidade disso. Falar que milagres acontecem é fácil. O milagre aconteceu. Agora precisa provar que aquele milagre é real. E é possível acontecer na vida daquela pessoa também. E como é que mostramos isso? É através de nossas vidas. Somos pecadores, somos imperfeitos. Nós temos as nossas fragilidades, sim. Lutamos também, choramos, nos angustiamos, como todos dessa cidade. Mas uma coisa é diferente. E deve ser diferente. E não é uma coisa, né? É uma pessoa. É Deus presente agindo em nossas vidas. Nosso desafio é proclamar aquilo que nós mesmos experimentamos em Jesus Cristo. Nosso desafio é falar aquilo que Deus está fazendo em nós. Por exemplo, a nossa própria transformação de vida, a nossa própria libertação pessoal. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, Paulo, concluindo aquela leitura que nós fizemos, onde ele termina dizendo no versículo 10, esses que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 11 ele diz, tais fostes alguns de vós. O que Paulo está falando? Eu vejo na vida de vocês que isso não é mais verdade. Vocês foram transformados. E como é que Paulo sabia que eles foram transformados? Porque eles falaram para Paulo. Paulo, olha, antes eu era comerciante, lá no peso que eu colocava na balança, o peso era falso. Era para indicar 2 quilos, era 2 quilos, indicava 3 quilos. Agora eu não faço mais isso, Paulo. Paulo, antes, eu tinha muita inveja, muita raiva no meu coração, eu era uma pessoa iracunda, eu era uma pessoa... Agora, Paulo, que encontrei Jesus Cristo, eu sou diferente. Tais fostes alguns de vós. E aí ele continua no versículo 11, né? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está falando? O Evangelho. O Evangelho é poderoso para transformar a sua vida. E Paulo está dizendo, vocês estão dando esse testemunho aonde vocês estão. Ele transformou a sua vida. Para nós não é vergonha dizer, eu fui assim. Para nós também não é vergonha dizer, olha, eu luto contra isso na minha vida. Porque é uma realidade. Para nós é uma honra dizer, mas o meu Deus me transformou e está me transformando. O meu Deus está agindo na minha vida, Ele pode agir na sua, Ele pode operar na sua e fazer as mesmas maravilhas que fez na minha vida. Esse testemunho que as pessoas precisam ouvir. As pessoas não precisam ouvir o testemunho que nós somos mais ricos, mais saudáveis. Não. As pessoas precisam ouvir o testemunho que nós ficamos doentes, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas em casa, mas o nosso Deus faz uma diferença, porque Ele nos ajuda, porque nós temos experiência que Ele tem nos fortalecido, que Ele tem, e nos momentos mais difíceis, que não tinha jeito, Ele fez um milagre. O milagre do consolo, o milagre de uma força que nós não sabemos de onde vem, um milagre que estava tudo caindo, mas uma paz tomava conta do nosso coração. Um milagre da esperança, onde nós falamos, olha, eu sei que aqui está horrível,
mas eu sei que eu tenho um lugar preparado junto do meu Deus. Milagres que Deus opera todos os dias na vida dos seus servos e servas. Deus não fica abrindo o mar vermelho todo dia. Existem milagres que acontecem mas todos os dias é um milagre na vida do cristão, porque Deus está presente caminhando com ele. Como testemunhar mesmo? Bem, a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, nos ajuda a entender essa caminhada de testemunho, mostrando para as pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas. Verso 13 a 16 de Mateus 5 diz assim: Vós, disse Jesus aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma luz, para colocá-la debaixo do alqueire, de um cesto, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É assim que nós testemunhamos de Jesus e do Evangelho na cidade. Sendo sal na cidade, ou seja, não permitindo que a podridão do pecado continue se espalhando nem em nós, nem através de nós, e que ele seja minado. Quando as pessoas veem, olha, aquela pessoa era assim, e agora mudou para melhor, aquela família, naquela empresa, naquele local, naquela escola. Por quê? Por quê? É porque lá tem um servo, uma serva de Deus, que está minando as trevas, manifestando a luz de Cristo Jesus, sendo sal nessa maneira de não permitir que a podridão do pecado continue se espalhando, porque aquela vida luta contra as trevas e contra a podridão do pecado. Sendo luz na cidade, brilhando no poder do Espírito Santo para abençoar, iluminando a todos sem distinção, não importa quem seja, sem preconceitos. Queridos, como nós vemos que pessoas, sempre eu falo de cristãos que num discurso que beira ao ódio, afastam pessoas que, porque estão nas trevas, precisam da luz de Jesus. E a luz de Jesus brilha através de quem? De nós cristãos. Nós somos a lâmpada onde Jesus brilha com a sua luz. Está vendo, Maria Antônia? Ela gostou de mim. Então. Nós somos aquela lamparina que deve ser colocada no lugar certo para que a luz que está em nós, que é Jesus Cristo, brilhe. Não importa sobre quem, sem preconceitos. E aí nós lembramos da parábola do bom samaritano, onde o preconceito entre o judeu e o samaritano era algo de nascença, de um odiava o outro. E Jesus Cristo diz, você tem que amar assim. Pessoa que você tem mais preconceito, que você foi ensinado a odiar. Se essa pessoa que você foi ensinado a odiar, e até você sabe que ela te odeia, se ela estiver precisando de algo e você tem para dar, brilhe com a sua luz. Ou seja, através das nossas boas obras realizadas na cidade, mas que sempre seja para a glória de Deus. Nós não falamos o que nós estamos fazendo de benefício para a cidade, para o estado e para o país, é para que você venha para a igreja presbiteriana. Não, nós não falamos isso. Nós falamos o que nós estamos fazendo de benefício para a nossa cidade, para alguma vida, para o nosso estado, para o nosso país, é para que você vá para Jesus, ou venha para Jesus. O importante é Jesus na sua vida, é Deus na sua vida.
Boas obras essas, muito bem exemplificadas aí em Provérbios capítulo 11, verso 10 e 11. Boas obras que são de justiça, de honestidade e retidão. Vou ler aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto de Provérbios 11, 10 e 11. A cidade fica contente com o sucesso de pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Isso aí nós vemos, infelizmente, e até muitas vezes até com uma falta de respeito, pessoas em determinados velórios falando, né? Morreu, mas era uma pessoa ruim, bem feito. Assim como também vemos a cidade chorar quando uma pessoa honesta e boa para a cidade falece. Nossa, essa pessoa foi tão boa para a cidade. Nossa, essa pessoa ajudou tal família. Nossa, essa pessoa... Só de falar que é honesta, a cidade sabe chorar. E quando é um desonesto, parece que a cidade solta até rojão. Não é isso que o provérbio está falando? Por isso que a Bíblia fala, nós que somos cristãos, cidadãos de Conceição do Rio Verde, nós precisamos ser pessoas de boas obras. Obras de justiça, de amor, de verdade, de perdão, manifestando o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo em nós? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Concluindo aqui nossa reflexão e nossos desafios. O nosso desafio e dever na cidade onde moramos, onde Deus nos colocou, é orar por ela, é proclamar a salvação em Jesus Cristo a ela e é testemunhar dessa salvação a ela. Precisamos reconhecer e entender que, como servos de Cristo em Conceição do Rio Verde, temos o dever de abençoar essa cidade. Temos o dever de abençoar essa cidade através de nossas orações, intercessões, nosso bom testemunho e do nosso serviço cristão. E aí, não é questão de gostarmos de Conceição ou não gostarmos de Conceição. É uma questão de obediência ao nosso Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos entregar esse tempo que passamos em orações, louvor, meditação diante do Senhor, que Ele se agrade de nós. E que Ele muito abençoe a nossa querida cidade de Conceição do Rio Verde. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã e nesse culto. Obrigado por Tua palavra que nos lembra que devemos viver nessa cidade para a Tua glória. E te agradecemos por Conceição do Rio Verde, ó Deus. Te agradecemos por essa cidade, ó Deus, onde vivemos. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nessa cidade, através do Teu povo que vive nessa cidade, ó Deus, os Teus servos e servas, ó Deus. Te agradecemos por nossa igreja também nessa cidade, ó Deus, que somando as demais igrejas, buscam, oram e procuram viver, ó Deus, os Teus ensinos nessa cidade. Então continuamos a clamar por ela. Abençoe a Conceição do Rio Verde. Obrigado por ela e continue abençoando a ela, ó Deus, as autoridades nelas constituídas, que o Teu Espírito Santo atue em cada um, levando a cada um a consciência que eles devem trabalhar pelo bem da cidade, pelo bem daqueles que os elegeram no cargo de importância que eles estão, importância para o bem da cidade. Orando assim, ó Pai, nós confiamos nossa cidade nas Tuas mãos, famílias de nossa cidade em Tuas mãos, nossas próprias vidas nas Tuas mãos, entendendo e reconhecendo que o Senhor é poderoso para agir e abençoar. E esperando que o Senhor, abençoando, traga paz, prosperidade e salvação à Conceição do Rio Verde. Agora, encerrando esse culto, ó Deus, abençoe cada um que aqui está. Abençoe nossa igreja, abençoe o Teu povo, ó Deus. Que a Tua graça, ó Senhor Jesus Cristo, que Teu amor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, e as Tuas consolações e poder, ó Divino Espírito Santo, repousem sobre nossas vidas, nossa igreja e a Teu povo que neste mundo vive para a Tua glória, Senhor Deus. Hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te dê um bom domingo, uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.